Celso Unzelt, prazer de novo juntos aqui no Linha de Passe, trazendo seu destaque. Tudo bem, Unzelt? Boa noite. Boa noite, Preto, boa noite. Nada contra o Boteco aí, por favor, hein? Não, ao contrário. Não, muito momentos felizes ali. Saudade, inclusive. Que agora não dá por causa da pandemia, apesar de eles estarem lotados aqui em São Paulo. Mas é um prazer estar com todo mundo aqui, vê-los de corpo inteiro, não é verdade? A exceção do Pedro Ivo ainda, remotamente. Quanto tempo não fazemos lado a lado aí, Celso? Muito tempo, tanto que hoje eu trouxe aquele livro que te Não, prometi e há quantos muito anos? tempo. Ixi. E quando o Marra falou do Paulinho, eu no cacuete de impresso, né? Eu sou um filho dos impressos, pensei numa manchete Esporte Clube Corinthians Paulinho. Porque realmente ele hoje fez a diferença. Uma visão mais simplista vai dizer que o Fernando Lázaro é gênero porque o escalou e o Silvinho era burro porque não o escalou. Mas a gente tem que ponderar também que talvez muito do que ele rendeu hoje tenha se devido a esse processo. Esse processo de entrada do rapaz no time. Nada... O que não significa que a gente tenha aprovado ou gostado do que o Silvio fazia. Claro. São coisas diferentes. Teríamos, inclusive, feito não diferente. Não é uma defesa do Silvio. É, exatamente. Mas as coisas não são tão simples assim. E de uma maneira mais geral, mais ampla, os companheiros falaram de estaduais, né? Os estaduais estão servidos pelos craques que estão aí. Paulinho, Hulk no Galo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que esse é o lado bom dos estaduais, né? O Arias no Fluminense, que é um jogador interessante, que hoje ganha um Fla-Flu. Você está falando só dos que vieram de fora, não? Não, eu estou falando daqueles que se destacam. Os mais experientes? Daqueles o Felipe Melo também. Felipe Melo, mas eu estou falando mais dos caras que fazem os olhos da torcida brilharem, né? Paulinho e o Hulk mais constantemente. Um jogador como o Arias, uma boa surpresa, dentro de um contexto também de méritos do Abel, outras coisas que a gente vai discutir aqui. Mas de uma forma geral, ainda o que ver, né? Com um pouco de boa vontade, a gente ainda, como diria meu avô tinha uma frase muito bacana, ele falava, qualquer brinquedo me diverte. Os estaduais... O Pedro também, se você não se importa, eu gostaria que você trouxesse um destaque aí do grande clássico carioca, o Fla-Flu. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Brito? Boa noite a você, um abração Marra, ao sempre engraçado e bem-humorado Vitor Birner, Celso Unzelt, todo mundo, mas saiba você, Birner, que com certeza eu precisaria estar na mesa sem metade dos problemas que a gente ainda vive por conta desse home office, dessa pandemia e tudo mais que envolve. Acho que destaque, Preto, do Fla-Flu, se é que dá para chamar de destaque, eu ficaria com uma observação pessoal minha, uma frustração de um não clássico, mais uma vez. Você tem episódio de racismo com o Gabigol, você tem uma arbitragem absolutamente incompetente, você tem um Fluminense que venceu, como vem vencendo os últimos clássicos contra o Flamengo, a partir de um não futebol, né? Opta por se trancar em alguma bola escapada, aproveitar alguma falha que o Flamengo ainda cede, alguma falha aqui e ali, uma falha, nesse caso hoje, do goleiro. E muita reclamação, muita chegada mais firme, soco na cara de Vitinho e adversário, empurrão, Felipe Melo, Diego, todo mundo querendo ganhar no grito. Então, um sentimento de frustração. É o terceiro jogo apenas para um, quarto jogo para outros, só que a gente queria ver um pouco mais. Acho que tanto de observação que a gente tenta fazer nesse início de temporada ficou um pouco prejudicado, porque foi a campo hoje, fosse árbitro ou jogador, e não queria um bom espetáculo. Celso falou do Arias, acho que pode sinalizar uma coisa ou outra, o Marinho que pode tentar alguma coisa, mas não foi como na estreia dele. Com a bola no pé, dentro de campo, pouca coisa foi observada. Fora do jogo em si, muita coisa para lamentar. Acho que eu destacaria isso porque ainda acho que é muito complicado. Você tira completamente o foco, você desprestigia o campeonato, o clássico, quem escala a arbitragem não prestigia a competição. Então acho que eu ficaria com isso. Perfeito. Bom, o Fla-Flu é assunto também do Linha de Passe daqui a pouco, mas a gente abriu o programa aqui falando sobre a vitória do Corinthians, 3-2 para cima do Ituano. O Marra trouxe no destaque aqui o Paulinho e começou assim o debate. O Unzelt, dá para a gente colocar o William ao lado do Paulinho, assim como peças de fundamental importância nesse início de ano do Corinthians? No mesmo nível ou não? Do ponto de vista técnico, até colocaria o William na frente. O William bem, o William nos cascos, como se diz, né? O William é um jogador em outra rotação, né, Preto? Ele como é que eu vou dizer? Ele joga a Premier League aqui. Ele tem movimentos de Premier League. E isso fica muito claro quando você vai a um campo de futebol. Há muito tempo eu não vou por causa da... Mas eu me lembro de quando o Ronaldo Fenômeno jogou
as suas últimas partidas aqui, independentemente da questão física, que já não era melhor, os movimentos do Ronaldo destoavam tanto dos outros 21 jogadores que o cara parecia numa outra rotação. Eu vejo o William assim. O caso do Paulinho é diferente. O Paulinho tem algumas outras valências, tanto em relação a tudo que ele já fez pelo Corinthians, né? O gol de hoje, acho que não teve corintiano que não fizesse uma relação com o famoso gol contra o Vasco, pela Libertadores. Tem o aspecto da infiltração, que é muito importante nesse time atualmente. E tem uma outra característica, e aí uma coisa que não pode se repetir, que foi o que o Marra tocou. Essa história de querer o Paulinho demais e ele faltar lá na frente, isso talvez tenha acontecido com o William do Brasileiro. O Corinthians tentou forçar uma barra com o William e pagou um preço por isso, um preço até óbvio, né? Então, nesse sentido, é até um ensinamento do caso William para se utilizar agora no caso Paulinho. É um momento de transição, né, Preto? A gente não sabe simplesmente quem vem, quem vai tomar conta desse armazém aí. Dependendo do técnico, das características que ele queira do time, das características que ele exija dos jogadores, ele pode ter uma determinada conduta em relação ao Paulinho, em relação a todos os outros jogadores do Corinthians, ou outra completamente diferente. Uma coisa eu observo, nós passamos aqui muito tempo falando da questão do falso 9, e eu acho que a questão desse time do Corinthians, hoje para o novo técnico, antes de tudo, é achar um 5, ou alguém que faça a função do 5, que seja o falso 5. Eu gosto do conceito do falso 5, aquele volante que você nem percebe que é volante. Mas esse elenco te dá essa possibilidade, te dá essas características. E eu acho que esse é o desafio número 1. Até porque o desafio do falso 9 lá na frente está meio que se resolvendo, porque se o Jô não é o mesmo de 2017, pelo menos ele está fazendo bons pivôs, boas paredes. Contra o Santos ele já fez isso e hoje ameaçou de novo. Então a gente tem dois dilemas. Um, que é saber quem vai... Como você pode colocar todos esses jogadores de nível técnico elogiável no Corinthians em forma ao mesmo tempo em campo. E saber quem é o técnico, porque esse é o principal. a gente não tem ideia Se vem antes. de como o futuro técnico, a gente não sabe quem é, pensa futebol, por exemplo. Sim. Se fosse o Silvinho, que já disse, ele não teria continuado com o Silvinho para essa temporada, mas principalmente que continuaram. Quando você demite o cara na terceira rodada, mesmo tendo razões para ver que o trabalho não ia andar, se fosse uma empresa, cai o diretor junto. Como o futebol é amador, cobranças profissionais, preço de ingresso profissional, arrecadação profissional, salários profissionais dos atletas, profissionais em áreas de preparação física, etc., todos comandados lá por cima por um amador. Esse é o cenário do futebol, né, do modelo associativo brasileiro, que algumas pessoas tanto reclamam. Até achei curioso, só um adendo. Eu leio de algumas pessoas assim, a decisão de mandar o Silvinho mostra como foi amadora a decisão de ficar. Mas quando você fala em profissionalizar o futebol de fato, as pessoas querem o futebol amador, associativo. Então, aqui o adversário, tudo. E todas as ideias que seguiram a partir daí, eu nunca senti que o Corinthians estava pronto para dar esse passo, esse outro passo. Quer dizer, então, que vai dar o passo para trás de novo? Opa, talvez com esse elenco não consiga. Talvez não consiga com esse elenco. Porque esse elenco é um elenco que vai jogar um pouco mais atrás, exige muita intensidade na marcação. Muita. E a gente não está falando aqui de um único volante, saiu o Gabriel, né, um volante de mais pegada, e a gente está falando de jogadores que já estão na casa dos 30. Não vão conseguir dar difícil. Então, e aí, a diretoria do Corinthians está pronta a tomar a decisão de ser mais ofensiva mesmo? De querer um time mais de bola? Porque se tiver, a escolha desse técnico determina muito do que vem pela frente com o elenco. Muito, muito. Melhorou muito, né, Marra? Porque com o Thiago Nunes, por exemplo, queriam que o homem fosse ofensivo sem ter um único jogador de lado. Hoje o Corinthians tem 2 bons titulares pelos lados, 2 bons reservas pelos lados. Ainda concordo que faltam coisas, mas perto daquele momento em que se jogou fora a fórmula Carille e se trouxe a fórmula Thiago Nunes sem ter ovo para fazer omelete, nós estamos falando de complementos. Dá para fazer complementos nesse time. Em relação, a gente sabe da faixa etária alta desses jogadores, a gente sabe das características desses jogadores, que ainda, muitos deles ainda que fossem até mais jovens, não é a deles a pegada dos 90 minutos, mas é por isso que a escolha do técnico
tem que ser muito bem pensada. Não pode ser um cara só para acalmar torcedor, um anteparo, esses caras para acalmar a torcida, sabe? Que a gente sabe, geração de técnicos aí que os clubes escolhem. O Corinthians hoje o Corinthians precisa de um técnico, um cara que seja reconhecido por habilidades como técnico de futebol. E com todo o respeito, é por isso que eu já descartaria de cara, como o clube descartou, o nome do Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho tem muitas qualidades, mas a primeira de todas elas não é essa. E o Corinthians hoje precisa de um técnico até para justificar todos os argumentos, né, de quando mandou o Silvinho embora. Eu acho que o elenco do Corinthians, ele exige, como tem alguns jogadores muito inteligentes, Renato Augusto é inteligente, Paulinho lá sabe o posicionamento, o William é um cara inteligente, Juliano um cara inteligente, e são caras técnicos. O próximo técnico, ele, por exemplo, não deve ser, na minha maneira de ver, um cara que joga mais atrás e, por exemplo, gosta do contra-ataque. É um cara que precisa entender que o time vai saber cadenciar o jogo para ter controle do jogo a partir de cadência e acelerar muito a troca de passes. Porque os jogadores vão achar o posicionamento para receber a bola, vão se mexer, quando tiverem entrosados, se mexer. E aí você torna o jogo intenso a partir de troca de passes muito rápidas.